Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 169. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou dar continuidade em Provérbios, vou ler para vocês capítulos 27, 28 e 29. Mas antes eu vou fazer uma oração com cada um de vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós estarmos conhecendo a cada dia o Senhor, que possamos buscar isso como uma disciplina em nossas vidas, para que tenhamos um relacionamento vivo, puro e verdadeiro contigo. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos dando a revelação da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Precisamos de sabedoria, conhecimento, entendimento, compreensão, e isso pode vir só do Senhor através do Teu Espírito Santo. E nós cremos no Teu poder, nós cremos na transformação que a Tua Palavra faz em nossas vidas. Continue falando aos nossos corações, que possamos Te amar ainda mais após a leitura dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Provérbios capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai.
Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. O rico pode até julgar um sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera um pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas e de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça.
Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Provérbios 27 revela princípios da sabedoria relacional, emocional e prática, ensinando como viver de forma íntegra em meio às complexidades do dia a dia. O capítulo oferece conselhos sobre humildade, amizades verdadeiras, domínios das emoções e administração responsável da vida. Nesse capítulo nós podemos aprender que Deus se importa com nossos relacionamentos, nossas intenções e até mesmo com a forma como lidamos com os bens materiais. O texto mostra que a sabedoria se manifesta em atitudes simples: saber ouvir, corrigir com amor, não se exaltar, cultivar amizades fiéis e cuidar bem do que nos foi confiado. Vamos falar um pouquinho do peso das emoções humanas que é relatado nos versículos 13 e 4. A comparação entre pedra, areia e a irritação do insensato mostra como certas atitudes podem ser emocionalmente desgastantes. A raiva e a inveja aparecem como sentimentos destrutivos. No versículo 4 lemos: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é sutil, constante, como o pecado de Caim pode levar ao ódio mortal. Já nos versículos 5 e 6 fala da honestidade da verdadeira amizade. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. A sabedoria aqui destaca que a lealdade se manifesta em palavras duras quando necessárias. A repreensão sincera é uma forma de amor, enquanto o silêncio pode revelar indiferença. O versículo seguinte aprofunda esse pensamento. Quem fere por amor mostra lealdade. Como cristãos, nós aprendemos que a verdadeira amizade não evita confrontos, pois se importa com o crescimento do outro. Provérbios 28 revela como a integridade molda o destino individual e coletivo, enquanto o pecado corrompe tanto o coração quanto a sociedade. O capítulo traz lições claras sobre justiça, liderança, confissão, generosidade e fé, mostrando que a sabedoria prática se expressa em ações concretas e decisões morais bem fundamentadas. Quando lemos Provérbios 28, aprendemos que Deus valoriza a conduta reta mais do que qualquer aparência de religiosidade. O texto confronta a hipocrisia, condena a opressão e exalta aqueles que temem o Senhor com constância. A confiança do justo comparada à coragem de um leão e a advertência contra a oração do desobediente resumem a seriedade espiritual desse capítulo. Logo no começo, o texto nos mostra que o ímpio vive com medo, mesmo sem ameaças. Sua culpa o persegue. Já os justos são comparados ao leão, firmes, seguros e corajosos. Essa confiança não vem de força física, mas da integridade diante de Deus. Como cristãos, aprendemos que uma consciência limpa traz ousadia diante da vida. O último capítulo deste áudio, Provérbios 29, oferece um retrato claro sobre a importância da justiça, da disciplina e da confiança em Deus, especialmente no contexto da liderança e da vida em comunidade. O capítulo mostra que governantes justos trazem alegria ao povo, enquanto os ímpios geram sofrimento. Também revela que a disciplina molda o caráter e que o orgulho leva à ruína, mas a humildade conduz à honra. Quando lemos esse capítulo, aprendemos que a sabedoria não é apenas um conceito teórico, mas uma prática diária que envolve domínio próprio, sensibilidade social e temor do Senhor. O texto denuncia o perigo de ignorar repreensões, alerta contra o temor dos homens e exalta a confiança em Deus como fundamento da segurança verdadeira. Logo no começo do capítulo, fala um pouco da teimosia e do valor da sabedoria. Ele traz o tema da disciplina. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. É uma advertência severa que mostra os limites da misericórdia quando há recusa contínua ao arrependimento. Como cristão, percebemos que a paciência de Deus é grande, mas não eterna. A rigidez diante da correção conduz à ruína. Os versículos seguintes contrastam os efeitos da liderança justa e ímpia. Quando o justo governa, há alegria. Quando o ímpio domina, o povo sofre. A sabedoria, então, não se limita à esfera pessoal,
mas impacta a coletividade. Um filho sábio traz alegria. O tolo que vive dissolutamente arruína sua casa. O ensino é claro, sabedoria traz frutos duradouros. Salomão então retoma o papel do rei. Se ele é justo, promove estabilidade. Se ama subornos, destrói a nação. Eu vejo aqui um retrato atual. A corrupção no topo contamina a base. A justiça é alicerce de qualquer governo sólido. Os versículos 5 e 6 alertam contra a adulação e as armadilhas do pecado. O ímpio é pego por sua própria malícia, enquanto o justo vive em liberdade interior. Essa liberdade se expressa em louvor e alegria, mesmo em tempos difíceis. Já nos versículos 7 e 9, a sensibilidade do justo em relação ao pobre e a insensatez do tolo em julgamentos. O insensato não busca justiça, mas contenda. É inútil discutir com ele, pois sua reação será ira ou zombaria. Essa realidade ecoa o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães. Amém? Terminamos por aqui mais um áudio e que o Senhor continue te abençoando e falando ao seu coração. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.